A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Gente, hoje vamos estar lendo, vou compartilhar uma palavra com vocês, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 2, 3, 4 e o versículo 7. E que o Espírito Santo de Deus testifique em seu coração pela sua palavra, amém? Então vamos ler para o vídeo a longo. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 2, 3, 4 e por fim verso 7. Vai nos dizer assim: E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Versículo 7 vai nos dizer assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém. Gente, esse versículo que nós lemos, vou estar compartilhando com vocês algumas palavras, fala de uma mulher que ficou viúva há pouco tempo e o seu marido deixou algumas dívidas para ela pagar. E ela não tinha condição de pagar essas dívidas. Então vinham alguns credores para levar os filhos dela para serem escravos. Então essa mulher vai procurar Eliseu, um profeta, vai explicar a Eliseu o que estava acontecendo e vai clamar para ele dizendo: Meu marido era teu servo, era um homem temente a Deus e morreu. E o credor vem para tentar levar os meus filhos. E Eliseu vai dizer para ela: O que você tem em casa? Então ela vai dizer que não tinha nada, sua serva não tem nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Então Eliseu vai e pede para ela pegar vasilhas emprestadas, muitas vasilhas emprestadas, e entrar no quarto dela e fechar a porta, né? Ela e os filhos dela dentro do quarto, e que lá ia acontecer o milagre que ela esperava. E quando os vasos, as vasilhas acabaram, o azeite parou. Então essa mulher foi contar para Eliseu o que havia acontecido, e Eliseu diz: Olha, vai, vende esse azeite, paga tuas dívidas e você e seu filho vai viver do resto, seus filhos vão viver do resto. E essa mulher, para mim, é um exemplo de fé, porque a situação que ela estava passando, ela não questionou a ordem do profeta, ela não questionou o comando do profeta, ela simplesmente obedeceu. A fé não está por aquilo que vemos, mas naquilo que ouvimos, e a fé está pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então ela ouviu a palavra do profeta e executou aquilo que ele disse para ela fazer. E Eliseu vai dizer para ela várias palavras de ordem, palavras de comando, como a palavra vai, entra no teu quarto, fecha a porta, vai de novo, vende o azeite, vai ver você e teus filhos do resto. Então ele vai dar a elas várias palavras de ordem, palavras de comando. E eu entendo que ela recebeu o milagre dela simplesmente porque ela obedeceu aquilo que foi designado ela fazer. Se ela não tivesse obedecido, tivesse questionado, tivesse perguntado: mas será? Por que ele está me pedindo para pegar tantas vasilhas? Eu não tenho azeite suficiente para ser uma de vasilha. Se ela fosse questionar todas as ordens que o profeta tinha dado a ela, consequentemente, ela não receberia o milagre que ela esperava. Mas ela obedeceu. Ela obedeceu e não questionou. E quantas vezes nós não recebemos o nosso milagre exatamente porque não executamos, não temos ação alguma, ficamos de braços cruzados esperando ou até mesmo duvidando daquilo que Deus já falou que devemos fazer. Quantas vezes não acontece o que você espera no teu ministério, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, simplesmente porque você não tem ação, você não executa nada? Essa mulher recebeu o milagre dela porque ela teve uma ação. O profeta deu para ela palavras de comando, palavras de ordem. Ela não ficou parada esperando, tão pouco duvidou. Ela simplesmente cumpriu e obedeceu aquilo que o profeta, o homem de Deus, havia ordenado a ela.
E ela não questionou em momento algum. E quantas vezes você e eu, a gente não recebe aquilo que queremos receber da parte de Deus simplesmente porque duvidamos? Ou porque não temos ação alguma, ficamos de braços cruzados. Não, mas Deus falou, Ele vai fazer. Sim, se Deus fala, Ele cumpre. Mas muitos milagres extraordinários, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, estão ligados a uma palavra de ordem, palavra de ação. Quando Moisés foi abrir o mar vermelho, Deus ordenou: levanta a tua vara, levanta o cajado, estenda a tua mão. E palavras de ordem: estenda a mão, levanta. Palavra de ordem. Quando Deus foi ter com Abraão, ele vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela. Palavra de ordem: sai. Quando Jesus vai curar alguém, por exemplo, a palavra de ordem. Um paralítico, por exemplo, a ordem é: levanta e anda. Ou seja, a pessoa vai ter que ter uma ação. A palavra é de ordem: levanta e anda. Deus falou. Mas nós também temos que fazer a nossa parte para receber o milagre. Então, a palavra foi: levanta e anda. E o que você vai fazer? Levantar e andar. Fazer a tua ação. A palavra de ordem, a palavra de comando e ação. E o milagre está relacionado a isso. Recebeu a palavra de ordem? Tenha uma ação. Não fica parado, não fica de braços cruzados esperando, porque não vai acontecer. Tem uma atitude sobre aquilo que Deus já falou que vai fazer na tua vida. Então, qual foi a ordem que Deus deu para o seu ministério? Qual foi a palavra de comando, de ordem que Deus deu para a tua vida sentimental? Qual foi a palavra de ordem, de comando que Deus deu para a tua vida profissional? Para qualquer área da tua vida, qual foi a palavra de ordem? Você está cumprindo a palavra que Deus ordenou a você? Está cumprindo, fazendo aquilo que Deus ordenou que você tinha que fazer, que você tem que fazer? Ou você está de braços cruzados esperando, pensando: mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Executa aquilo que Deus já liberou sobre você. Para pessoas que têm ministério, por exemplo, Deus já... Vou contar um exemplo por mim mesmo. Deus já falou que é comigo, que eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Mas muitas vezes eu fico duvidando: mas será? Mas será que vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer? E sempre, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus para derramar unção sobre a minha vida. Só que Deus já falou que a unção dele é sobre a minha vida. Então eu tenho que orar pedindo a Deus coragem e autoridade. Executar aquilo que ele já liberou. É isso que você tem que fazer para a tua vida. Deus já te deu uma palavra. Não fica questionando ou pensando: será ou não. Se Deus te deu uma palavra e você tá meio assim, peça a Deus coragem e autoridade para executar aquilo que ele já liberou na tua vida. Entenda que Deus vai usar aquilo que você já tem e vai multiplicar naquilo que você precisa. Deus usou o azeite que aquela mulher já tinha para multiplicar, para ela pagar as dívidas dela e vender do resto. Então, entenda isso. Deus vai usar aquilo que você tem e vai multiplicar para aquilo que você precisa. Outro exemplo de fé que nós temos é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar do testemunho de Jesus e pensou. Ela não falou com ninguém. Ela simplesmente pensou: olha, se eu tocar ali na orla do vestido de Jesus, eu posso ser curada. Ela ouviu falar do mestre e teve fé. O que eu disse? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela ouviu a palavra de que Jesus curava, então ela teve fé, ela confiou, ela creu e foi atrás do milagre dela. E tocou em Jesus e foi curada. Ou seja, ela ouviu e teve uma ação. Milagres estão relacionados à ação. A gente não vai receber milagre algum se continuarmos de braços cruzados esperando. Se você quer receber o teu milagre, você precisa ter uma ação. Isso está relacionado a qualquer coisa. Não, ministerialmente, você quer que Deus te use ministerialmente, ok. Graças a Deus por isso. Mas, se você quer que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, acredite, ela já está. Porque se Deus te chamou, é porque a graça de Deus e a unção de Deus estão sobre a tua vida. Se você quer pregar, leia a Bíblia, estude a palavra, se consagre, jejue e ore. Tenha intimidade com Deus.
tenha ação. Ação. Não espere você ter para fazer. A gente sempre vai se sentir incapaz para fazer uma coisa para o reino de Deus. A gente sempre vai olhar, não, meu fulano faz melhor do que eu, fulano tem mais do que eu. A gente sempre vai pensar assim. Isso não é ruim, porque isso mostra que sabemos a dependência que nós temos de Deus. Porém, você não tem que esperar ter para fazer alguma coisa para o reino. Aquela mulher pegou o que ela tinha e a multiplicação aconteceu enquanto ela derramava. Enquanto ela derramava, o azeite ia sendo multiplicado. Tanto que quando acabou os vasos, o azeite também parou. Ou seja, a multiplicação vinha enquanto ela derramava. Então, enquanto você se derramar para as coisas de Deus, a multiplicação daqueles dons que Deus já te deu virão. Os dons espirituais que já estão sobre a tua vida, já estão, você já tem. Tá com você, mas a multiplicação vem de acordo com o que você vai derramando. Você consegue entender o que eu estou falando com você? Enquanto você vai derramando, se derramando para as coisas de Deus, a multiplicação vem e o milagre vem. Então, se Deus te deu uma palavra de ordem, já falou o que você tem que fazer, se a palavra de ordem foi vai, não questiona, pega e vai. Se a palavra de ordem foi fica, não questiona e fica no mesmo lugar que você está. Se a palavra de ordem foi saia desse relacionamento, né? Obedeça a palavra de ordem que Deus te deu. Se a palavra de ordem foi jejue mais, obedeça a palavra de ordem. Se a palavra de ordem for ore, então ora. Obedeça as palavras de ordem que Deus designa para a tua vida. Obedeça os comandos que Deus designa para a tua vida, para assim você viver o milagre. E assim você vê a multiplicação daquilo que você quer ver. E vou dizer novamente, Deus vai usar aquilo que você já tem para multiplicar naquilo que você precisa. A unção já está sobre a tua vida, a graça de Deus já está sobre a tua vida. Mas para que seja multiplicado esses dons que já estão em você, derrame, que assim você vai ver o milagre e a multiplicação de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Mas tem uma ação, tá? Para viver milagre temos que ter ação, atitude. E essa é a palavra de Deus para você. Fica com a graça, com a paz do Espírito Santo e a paz do Senhor.